Olá a todos, meu nome é Ricardo e na videoaula de hoje vou ensinar como utilizar o recurso de pastas compartilhadas no VirtualBox, acessando as pastas compartilhadas através de Windows XP, Windows 7 e também Ubuntu Linux. Então a gente vai ver todos os detalhes para você configurar e acessar essas pastas. Entendendo primeiro, quando você quer acessar uma pasta da tua máquina local aqui dentro da máquina virtual, você pode fazer de duas maneiras. Você pode criar toda uma configuração de rede, como se fosse uma rede normal, ou você pode simplesmente utilizar o recurso de pastas compartilhadas, que no caso de máquina virtual fica mais simples porque você só compartilha entre a tua máquina e a máquina virtual. Então a gente vai ver como é que funciona esse recurso na prática. Vou começar com o Windows XP. Então vou habilitar aqui uma máquina virtual que eu tenho o Windows XP instalado. A máquina virtual então vai ter essa tela aqui que a gente já aprendeu a gerenciar os dispositivos, e aqui na tela de dispositivos você tem um item chamado pastas compartilhadas. Então eu vou fazer o seguinte: para mim poder acessar o meu disco C, o meu disco D, disco local D aqui, ou então a minha pasta de usuário, que é a minha pasta padrão de usuário aqui com todos os meus documentos, para mim poder acessar essa pasta dentro da máquina virtual. Então eu vou lá em dispositivos, pastas compartilhadas. Primeira coisa que a gente faz é adicionar uma pasta, clicando aqui no sinalzinho de mais. Venho aqui em caminho da pasta, seleciono aqui outro e vou escolher a pasta que eu quero acessar. Então eu vou abrir aqui o meu computador e vou escolher o disco D, o disco inteiro. Ok. Ele colocou o nome da pasta aqui, ó, D_Drive. Então é muito importante você saber esse nome aqui, esse compartilhamento aqui, para você saber como acessar depois. Então eu vou colocar aqui somente a letra D em maiúsculo e vou dar um OK. Aguardo ele fazer a configuração, que é instantânea praticamente, e daí vou em OK de novo. Agora eu posso acessar todo o conteúdo do disco D da minha máquina local através da minha máquina virtual. Para isso você vai abrir aí qualquer pasta da sua máquina virtual com XP. Na barra de endereços você digita a barra invertida duas vezes, então contra a barra uma, duas vezes, digita vbox_svr barra e Enter. E ele vai aparecer aqui no caso o D, que foi a pasta que a gente compartilhou. Se eu abrir aqui, ó, vai abrir todo o conteúdo do disco D do meu computador. Aguardei aqui, ó, carregou todo o conteúdo. Vou criar um arquivo aqui para teste, ó. Aqui um novo arquivo de texto. Vou colocar aqui arquivo criado com XP virtual. Pronto. Já acessei e já gravei um arquivo lá. Para mim pegar os arquivos funciona da mesma maneira. Se eu vim aqui no meu computador e acessar a partição D, você vai ver que tem o arquivo aqui, ó, criado com XP virtual. Então está funcionando já as pastas compartilhadas no Windows XP. Vamos tirar o arquivo daqui e podemos finalizar então a nossa máquina virtual do Windows XP. Próximo exemplo, vamos para o Windows 7. Deixa eu carregar a máquina aqui. É muito semelhante e até pode ser feito o mesmo caminho também. Então você vai primeiro lá, dispositivos, pastas compartilhadas, clica no sinalzinho de mais aqui para adicionar uma pasta, escolhe outro, vou escolher novamente o disco D, ok, e o nome dele eu vou deixar só a letra D novamente, ok de novo. Vou dar um OK novamente e agora eu posso acessar aqui no ícone rede. A maioria das vezes ele já carrega automático aqui, ó, vbox_svr. Se eu clicar duas vezes aqui eu vou ter a minha pasta D. Abrindo aqui, ó, vou criar um arquivo para teste de novo. Vou colocar aqui, deixa só ele gravar o meu arquivo. Novo documento de texto. Não está criando aqui, vamos de novo, novo documento de texto. Na verdade ele não deve estar atualizando a pasta. Vou dar o botão direito atualizar, ó, tá aí o documento de texto. Então, criado com 7 virtual. Pronto, criei meu arquivo, só dei um atualizar. Vou no meu computador agora, vou no disco D, ó, tá aqui o meu arquivo. Se eu excluir ele fora daqui,
Vou tirar ele daqui. Voltei aqui, é só atualizar aqui que ele não está atualizando em tempo real e já sumiu meu arquivo daqui. Então acessamos também no Windows 7 a pasta compartilhada. Caso não apareça aqui em rede, você pode abrir então qualquer outra pasta, vir aqui na barra de endereço, vbox svr, Enter, e vai aparecer a pasta para você utilizar ela à vontade. Então esse foi o procedimento para o Windows. No Windows Vista funciona da mesma maneira que o Windows 7, então não tem por que a gente fazer um exemplo específico para o Windows Vista, é o mesmo funcionamento. E agora vamos ver então no Ubuntu Linux, que é um pouquinho diferente a parte de Linux, então para você acessar a pasta compartilhada. Vamos só aguardar carregar a minha máquina aqui. O procedimento para compartilhar é o mesmo, pastas compartilhadas. Clica aí no sinalzinho de mais, vem aqui, escolhe a pasta que você quer compartilhar. Vou de novo fazer o disco D, assim como eu fiz nas outras, e vou deixar o nome só como D. Ok, ok. Aqui funciona um pouquinho diferente porque a gente vai ter que criar uma pasta e montar a nossa pasta de rede no local que a gente quer utilizar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a minha pasta pessoal do meu Ubuntu. Aqui está minha pastinha pessoal com meus arquivos pessoais. Vou abrir também o terminal, então vou vir aqui em aplicativos. Eu posso vir aqui em todos os aplicativos, acessórios. Você pode mostrar todos eles aqui, abrir o terminal. Se estiver aqui nos mais usados, pode usar também. Então você precisa chegar até o terminal do seu computador. Abrindo o terminal, então a gente vai criar uma pasta, primeiramente, aqui dentro da nossa pasta pessoal, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um sudo, que é o comando para executar como administrador, né? Então deixa eu só sudo mkdir, que é para criar um diretório, e o nome da pasta que eu quero criar. E o nome da minha pasta. Eu vou criar uma pasta aqui chamada de disco D. Ele vai me pedir a senha do meu usuário, vou colocar a senha. E ele já criou uma pasta aqui chamada disco D. Pode ver que ele já tem um cadeadozinho de bloqueio ali porque foi criada como administrador. E agora você precisa simplesmente montar aquela pasta compartilhada que a gente fez. Então quando a gente colocou aqui as pastas compartilhadas, a gente deu um nome de D para ela. Então agora a gente vai montar ela com o comando sudo para administrador, né? Mount -t vbox sf, o nome do seu compartilhamento, que é D, e o local onde você quer montar essa pasta. No meu caso é /home /ricardo /disco D, que é o caminho para onde eu quero fazer a montagem. Enter, diz ele que já montou aqui. Vamos conferir? Vamos abrir a pastinha disco D aqui, ó, e todos os arquivos do meu disco D já estão aqui. Vou criar um novo aqui, deixa eu ver, criar um documento, criar um arquivo vazio aqui, ó. Colocar o nome aqui de Ubuntu Virtual. Pronto, criei o meu arquivo. Se eu vim aqui no meu computador agora, ó, já está aqui meu arquivo. Se eu deletar ele daqui, ele já some aqui do meu arquivo também. Só recarregar a página aqui, ó, já sumiu o arquivinho. Então essa é a maneira de você fazer o acesso. Depois você pode deixar normal aqui a pasta. Quando você desliga o computador, ele vai desmontar essa unidade. A pasta vai continuar, mas ele desmonta a unidade aqui. Então quando você quiser usar de novo, basta executar o comando então para você montar a pasta novamente quando você quiser utilizar. Então esse é o procedimento para você instalar, para você utilizar, desculpa, as pastas compartilhadas também no Linux. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi visto nessa aula de hoje, então você pode deixar o seu comentário aí no nosso blog que a gente vai responder a sua dúvida. No mais, muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima videoaula.